Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E na aula de número 291 tá aqui, ó. Como o atleta deve se comportar no dia? Técnica impressiona, porém a atitude é o que decide. Vamos falar sobre isso então. Vamos lá. Primeiro, por que uma atitude pesa mais do que a técnica? É óbvio, tá? Aqui já adiantar, todo mundo tá a busca, procura do bom jogador, né? Que sabe o que fazer com a bola no pé, que sabe o que fazer sem a bola no pé, que seja bom tecnicamente, taticamente, fisicamente, mas a maioria desses jogadores eles estão nivelados nesses três primeiros quesitos. Então, o que acaba fazendo o que é diferente para um atleta? O que faz ele se destacar dos demais? É muito da parte comportamental. Principalmente não é o que acontece com o atleta dentro de um jogo, de uma avaliação, que vai determinar se ele vai bem ou não. E sim o que ele faz a respeito do que acontece. O que ele faz a respeito do que acontece é como ele reage. Seja positivo ou seja negativo. Então, por isso que aqui a parte da atitude dele, que ele vai estar dentro do jogo ou dentro da avaliação, conta e muito. Primeiro ponto aqui, ó. O atleta ele aceita instrução, ele ter o poder de receber feedback, assimilar e responder da maneira que o treinador ou o avaliador está esperando, isso é fundamental. Já começa por aí. Segundo ponto, ele reage bem ao erro? Porque errar todo mundo vai errar, tá? Até um atleta profissional consagrado ele vai errar. Isso é natural. Agora, como é que ele reage sobre o erro? 3. Ele conecta com os companheiros? Parte fundamental, não adianta só saber jogar, tem que saber. Futebol é um esporte coletivo. Não adianta querer ser individualista, porque futebol é um esporte coletivo. E por último aqui, ele joga sem o pai, sem aquela pessoa lá na arquibancada orientando exatamente o que ele precisa fazer. Então, são 4 pontos aqui, 4 perguntas para você começar a refletir se teu filho, as atitudes dele estão condizentes do que estão esperando dele. Olha lá, antes de entrar em campo, eu já falei isso algumas vezes aqui, a avaliação começa muito antes da bola rolar. Seja na chegada, no vestiário, no aquecimento, na postura física geral, no contato visual, no comprimento, né? Chegar com a mão firme, olhar no olho, não ficar coagido, não ficar todo introvertido, né? Ah, mas meu filho ele é introvertido, não tem problema. Mas na hora da competição, na hora do jogo, na hora da avaliação, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Fechou? Bom, durante o jogo, com bola, técnica, sem bola, caráter. Nós colocamos aqui caráter para você entender em relação à postura, tá? O que conta de maneira positiva? Vamos lá. Jogar para o time, reposiciona após o erro. Então, de novo, errar é normal. O que vai ser avaliado é se como ele se comporta depois do erro. Ele se comunica em campo, intensidade sem a bola, porque não adianta querer só jogar com a bola no pé, né? Futebol não é assim que funciona. E o que elimina? Reclama com o árbitro, culpa companheiros, exibe demais e procura arquibancada. São coisas que você acha que ninguém tá vendo, você acha que ninguém tá analisando. Sendo que esse é o papel principal de quem tá lá. Analisar tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Então, tome muito cuidado com isso. O momento que mais perra, ó, o erro não elimina. A reação ao erro, sim. Então, atitudes que faz com que quem está avaliando já marca um X e fala, não vai dar sequência. Cabeça baixa por longos segundos, ou seja, tá remoendo lá, nossa, por que, que eu errei esse lance? Bate no próprio corpo ou xinga, expressão corporal, isso conta muito. Culpa o companheiro com gesto, do tipo, a culpa não é minha. Inteligente é quem sabe em quem colocar a culpa, né? Se a culpa não é minha, então o problema é dos outros. E nunca é assim. Quando você vê que uma pessoa, esse perfil é clássico dentro de um jogo, né? Quando ele erra, ele fala, errei. E quando o companheiro erra, crucifica o companheiro como se ele nunca tivesse errado na vida. Olha lá, fica travado na jogada seguinte e para de buscar a bola por medo. Agora, atitudes que aprova, levanta a cabeça imediatamente, se reposiciona sem demora, entende que o erro faz parte e já vai para a próxima ação, não gesticula nem reclama, solicita a bola na jogada seguinte e mostra que o erro não afetou o foco dele em fazer o que precisa ser feito.
O teste definitivo, vamos lá, é quando o atleta ele é substituído. Até porque é natural um atleta substituído. Ainda mais hoje, que o número de substituições aumentou comparado a antigamente. Então é natural que um atleta dentro de campo ele dê o máximo do seu potencial. Até porque ele sabe que ele não vai jogar os 90 minutos, que ele vai jogar menos tempo do que é o ideal ali, ideal não, né? Que é o que está na regra. Porque o tempo normal, né? Isso aí, obrigado, diretor. Por que que isso acontece? Porque aumentou o número de substituição e a substituição acaba sendo uma estratégia do próprio treinador de não deixar a performance cair. E aí, quais são os primeiros atletas que são substituídos? São os atletas do ataque, do meio. Pode ver, muitas vezes ali são substituídos do meio para frente, né? Então isso faz com que o atleta possa dar seu máximo. Então ser substituído não é ruim, faz parte da estratégia. Agora, por isso que nós colocamos aqui que ser substituído não é punição. Agora tem 3 pontos positivos e 2 negativos. O primeiro, a hora que foi substituído, vai lá e cumprimenta quem está entrando, incentiva. Essa pessoa está na mesma batalha que você e batalhando ao seu lado ainda, inclusive. Segundo, sentar no banco e continuar acompanhando, nada de ir direto pro vestiário, vai ali, assiste o jogo, fica e faz parte. E terceiro, elogiar o gol ou jogada do companheiro. Caramba, se saiu o gol, tem que sair correndo e vibrar com todo mundo. Agora, 2 coisas que são negativas. A primeira é jogar o colete com raiva, ou a própria camiseta, seja lá o que for, e ficar cabisbaixo ou visivelmente frustrado porque foi substituído. Então, são atitudes que não são boas de se executar ao ser substituído. E comportamento não é improviso, é treino. Já vou dar aqui um direcionamento para como treinar isso, porque tudo é treino, tá? Tudo é treino. Até comportamento é treino. Então, primeiro, ó, combina com o seu filho, ó, se você errar, o que você vai fazer primeiro, né? Já combina qual que vai ser a reação dele. Se ele errar, cabeça erguida, pronto, vamos pro próximo e bola para frente. Se for substituído, como é que vai reagir? Vai lá, vai cumprimentar o companheiro, fala, arrebenta, tô aqui na torcida, dá um abraço e vambora. E se errar muito, como é que se sente? Não vai baixar a cabeça, não vai, não vai entender aquilo lá como algo negativo, até porque até mesmo no erro a gente aprende. Só que isso, de novo, tudo é treino. Então já tem que estar com isso programado antes. E você pode sentar com o seu filho e debater quais são os casos em específicos que você acaba identificando que ele tem um pouco mais de dificuldade. Pode direcionar ele sim. E a ação dessa semana, vamos ensaiar as reações antes do jogo, né? Primeiro, converse com o filho sobre a reação ao erro. Segundo, assista um jogo do filho só observando o comportamento. É interessante até você assistir um jogo com o teu filho, com foco nele, óbvio, entendendo e mostrando para ele como é que ele reage quando ele erra, quando ele reage quando ele faz uma jogada de efeito, sempre como ele reage. Lembrando, vou falar pela última vez, não é o erro que determina se um atleta vai avançar ou não. É o que ele faz em relação ao erro que ele comete. Porque, de novo, errar, todo mundo erra. E por último, combine a frase de entrada em campo. Uma palavra de incentivo simples antes de entrar, sem instrução técnica, só presença e confiança. Isso você, pai, vai conseguir ajudar muito seu filho na caminhada. Bom, o checklist agora está pronto. E qual que é o próximo passo? Na próxima aula nossa, nós falaremos sobre nutrição na performance do jovem atleta. Alguns conceitos básicos sobre carboidratos, proteínas, minerais, como que deve ser feito um prato, né, para poder ajudar teu filho a aumentar a performance dele. E é óbvio, se vocês quiserem entender mesmo como é que faz para o teu filho se destacar dos demais e como funcionam as avaliações dos clubes, você precisa estar na TDF Pro junto com a gente. Para entender como é que funciona a TDF Pro, entra lá em trilhadofutebol.com.br, já vai direto lá na TDF Pro e eu tenho certeza que um assessor esportivo vai ter o maior prazer em poder falar com vocês. Show? Bom, essa foi a aula nossa de número 291, ou seja, por 291 segundas-feiras consecutivas a gente entrou aqui ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E a de hoje foi como o atleta deve se comportar no dia, em relação à técnica e com a atitude. Beijo no coração de todos vocês. Para quem não é membro ainda, não é aluno da TDF Pro, espero vocês junto com a gente. E para quem ainda não tomou a decisão, até segunda-feira que vem e conta conosco. Valeu!